E umas semanas se passaram, e Marcos estava passeando com sua família e o seu cachorro por uma praça, e acabou encontrando o Bomba com sua esposa, e viram que o Natanael estava junto conversando, e o Marcos perguntou como era que estavam as coisas, e o Bomba disse que estava muito bem, e o Natanael disse que ele não teve a chance de dizer uma coisa para ele depois do casamento, mas ele vai dizer agora, que é cuida bem da minha mãe, ou você vai se ver comigo. E o Bomba disse que a partir de agora você me chama de pai. E o Natanael começou a pegar fogo e gritou de raiva e deu um soco com uma bola de fogo no Bomba. E ele disse para ele não fazê-lo ser chamado assim, de pai, porque ele teve um pai que foi horrível com ele, com a mãe dele, batia quase todo dia, e ele odiava esse pai dele, e ele não quer chamar mais ninguém assim. E o Bomba disse tudo bem, e o Marcos conteve o Natanael e disse que ele precisaria talvez fazer uma terapia com um terapeuta temporal para aprender a lidar com isso. E o Natanael disse que não precisava, ele já morreu, o pai dele, e esse negócio já ficou encerrado. Mas o Marcos disse que se ele ainda sente tanta raiva do pai dele assim, talvez ele precisasse falar com alguém para aprender a lidar melhor com isso. Que o Marcos disse que ainda sentia que ele tinha alguma coisa não resolvida. E o Natanael disse que iria pensar no assunto. E ele se acalmou e seguiram conversando. Até que no momento Marcos disse que ouviu alguém chamando ele lá na atmosfera do planeta e iria lá ver o que que era. E disseram para ele voltar logo e ele foi lá. E o Marcos chegou até onde ele ouviu o pedido e viu lá um dos satélites da Terra todo destruído. E ele olhou lá ao redor e não viu ninguém e consertou lá o satélite. Até que quando ele acabou, ele já ia voltar, de repente ele foi atingido por um raio de luz. E quando ele olhou lá por perto, viu dois homens. E eles disseram que esperaram tanto tempo por isso e agora vão ter a chance de se vingar. E o Marcos perguntou se ele os conhecia, o que foi que ele fez para eles estarem assim. Você deve denunciar tanta gente e não deve lembrar direito, né? Há muito tempo na nossa escola, nós soubemos de uma alta quantia de grana que estava em um armário. E nós precisávamos dela para pagar uma conta que nós estávamos devendo para uma organização criminosa. Mas aí, quando nós fomos conseguir a grana, você nos denunciou e nós acabamos presos por uns meses. E depois que a gente saiu, a gente jurou que iria se vingar de você de alguma forma. Então a gente se esforçou para virar super soldado, porque nós soubemos que só tendo superpoderes poderíamos acabar com você. E o Marcos perguntou que tipo de poderes eles conseguiram. E um deles disse que era Mandrake e tinha os poderes do Superman. O outro disse que era Neguin e tinha o poder do Goku. E com esses poderes vamos acabar com você aqui, sem testemunhas, sem ninguém olhando. E o Marcos disse: peraí, pessoal, vocês têm tanto rancor de algo que aconteceu há tanto tempo. Olha como vocês estão agora. E eles disseram que não estavam nem aí. Eles vão fazer pagar por tudo que fez. E um acabou atirando raio pelos olhos e o outro acabou atirando do raio de energia no Marcos. Só que quando eles pararam, acabaram avançando para cima dele quando viram que ele havia se desviado e foram mandando ele mais para o espaço e começaram a perceber que estava congelando e acabaram soqueando o Marcos. Um segurava ele, outro soqueava tanto. E eles perguntaram se estava gostando de tudo isso. E o Marcos disse que não estava gostando não. E eles continuaram batendo no Marcos tanto. E no momento acabaram jogando ele para longe no espaço e voaram em direção a ele. E foram acertando um e o outro. E perguntaram por que ele não reagia, porque ele não fazia nada. E o Marcos disse que se ele fizer alguma coisa, quem não vai sobrar é eles. E eles ficaram com raiva e começaram a tirar raios no Marcos. E numa hora, um acabou vendo um meteoro ao longe e acabou pegando o Marcos e jogou ele no meteoro e voou em alta velocidade, acertou o Marcos, que quebrou todo o meteoro. E eles acabaram fazendo isso muito, batendo no Marcos demais. E numa hora, os dois acabaram tirando tantos raios no Marcos e o Marcos não se movia e pensaram que já tinha acabado com ele. E o Marcos perguntou se ele já havia acabado, porque ele prometeu que não iria demorar. E eles perguntaram como era que ele ainda estava vivo depois de tudo isso. E o Marcos disse que ele é um tipo de herói que não pode ser destruído,
eles disseram mentira, nós vamos acabar com você, e acabaram atirando um raio bem mais forte neles, e o que tinha o poder do Goku evoluiu para a forma mais poderosa, e atirou tanto nele, e o outro começou a tirar um raio cada vez mais poderoso, e depois disso, viram que o Marcos ainda estava inteiro, e eles disseram que já não sabiam mais o que fazer, e isso deveria acabar com qualquer um, e ele não entende como é que ele ainda consegue estar vivo depois de tudo isso. E o Marcos perguntou se eles já depositaram nele toda a raiva e rancor que ele sentiu, e eles disseram para ele calar a boca, e o Marcos disse que eles simplesmente se esforçaram tanto só para uma coisa dessa, e ele está admirado do quão longe eles chegaram, admirado como nós tentamos acabar com você, e você só não tá morto porque nós não conseguimos, eles devem ter dado uns poderes fracos pra gente. O Marcos disse que não era bem isso, que os poderes realmente são como os dos personagens, só que a situação é que eu sou um colossal, não sou um super soldado, então meio que vocês não vão poder mesmo me derrotar. E eles disseram o que, que tem a ver ser um colossal e um super soldado. E o Marcos disse que um colossal é um tipo de herói que foi criado para ser invencível. Eles são indestrutíveis porque o próprio destruição se anulou neles. Então meio que nada que possam tentar jogar contra eles ou atirar vai acabar com eles. E eles disseram que uma coisa que eles tanto queriam na vida era acabar com o denunciador por ter feito aquilo com eles. E agora é a única coisa que parece que eles nunca vão alcançar. E Marcos disse que eles já alcançaram tanto na vida, tornaram pelo menos super soldado, um tipo de herói que pode ajudar as pessoas. E eles disseram que só queriam isso para poder acabar com ele. E Marcos disse que eles podem estabelecer novos objetivos na vida. Eles podem fazer muito mais do que só querer cumprir uma vingança que, depois de feita, não satisfaria a eles. E eles disseram que ele diz isso porque não foi ele que acabou sendo preso e foi espancado pela polícia e acabou sendo expulso de casa. E o Marcos disse que se ele não tivesse os denunciado, poderia ter acontecido algo pior. E eles disseram que já foi o pior que aconteceu com eles. E o Marcos disse que poderia ter sido pior ainda. E eles disseram que ele não parece arrependido pelo que fez. E o Marcos perguntou o que foi que ele fez de errado que justificaria ele precisar pedir perdão para eles. E eles não souberam o que responder. E o Marcos disse que ele denuncia as pessoas não é só para querer ter vingança contra elas, por causa de coisas ruins que elas fazem, mas para tentar fazer com que elas parem de fazer o que é ruim, antes que isso se agrave tanto para que não tenha mais volta. E eles ainda tiveram volta, porque eles ainda estão aqui. O meu dever é defender os inocentes, mas o ato de eu denunciar alguém, muitas das vezes é para salvar a pessoa dela mesma, porque se ela não for contida pelo que ela faz de mal, pode não ter mais volta. E o Marcos disse que a partir do momento que eles acabaram sendo detidos naquilo que eles faziam de mal, eles acabaram tendo um futuro ruim interrompido. E ele disse que se eles quisessem conversar melhor para entenderem toda essa situação que eles estavam sentindo dentro deles, de rancor e raiva, ele sabe alguém que sabe tratar isso, um terapeuta, e se eles quisessem, eles poderiam falar com eles. Eles disseram que não estava afim, e Marcos disse que se eles quiserem mudar de ideia e verem o terapeuta, ele só precisa que eles os chamem. Ele abriu um portal e voltou para a Terra. E ele ouviu eles dizendo que eles simplesmente não acreditam nesse cara. E o Marcos voltou lá, tirou seu traje de denunciador e continuou caminhando lá com sua família. E à noite, o Marcos viu no Globo do Tempo que o Neguinho e o Mandrake estavam conversando com o Robert. E o Robert disse que o denunciador estava certo. Eles poderiam ter tido um futuro bem pior se eles tivessem continuado com aquela vida. Mas como foi interrompido logo no começo, eles tiveram um destino trágico mudado. E um deles disse que ele está falando isso porque é amigo do denunciador. E o Robert disse que ele fala isso porque ele compreende o que pode causar destruição. E começar em uma vida de crime sempre vai fazer com que alguém tenha uma vida miserável e curta. Como vocês podem perceber, raramente alguém envelhece nessa vida. As pessoas acabam morrendo cedo. E o Robert saiu de lá. E o dele disse que talvez eles tiveram uma vida ainda pior evitada.